Oi, oi, oi. Vamos voltando a ler. A ler já tá na área. João, Suiane, Lux Perfect, Daniel, Luluzinha. Eu estava falando acerca do nome. Deus sabe do seu nome antes do seu nome ser manifesto na terra. Eu não sei se vocês sabem, os judeus, antes de colocar o nome nos filhos, levam alguns dias até anos antes de colocar o nome. Porque o nome carrega consigo profecias. Isaac, sorriso, riso. Jacó, ladrão, usurpador. E perceba que os nomes bíblicos se assemelham às pessoas que são. Davi, apesar de ter feito tudo que fez, o nome dele significa amado do Pai. Zaqueu, ao contrário do que todo parecia, ou do que todo mundo viu ele fazer, Zaqueu significa puro. Então Jesus viu nele puro, pureza, aquilo que as pessoas não conseguem ver. Por quê? Porque as pessoas estão no lugar do juiz. Mas quem é Murilo, Daniel, para fazer um julgamento? E as pessoas têm que aprender a fazer a separação do que é julgamento. Julgamento é quando você rotula e sentencia. Quando você diz, é uma prostituta, agora você sentenciou. Agora, quando você diz, a pessoa prostituiu, então aquilo foi um desvio de rota, mas não um carimbo, você definindo o que ela é. A propósito, Deus leva a sério aquilo que nós falamos. E se você apontar para alguém e disser algo de alguém, aquilo está liberado no reino espiritual. A propósito, o som, ele não acaba, ele só se dissipa no meio do universo. E esse som ou cai no altar de Deus ou cai no altar do inimigo. Portanto, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Aí as pessoas vão responder porque lá havia incredulidade. Pera. Lá eram crentes, eram pessoas dedicadas à palavra. Sabe o que eu entendo que é incredulidade? É você não acreditar que ele pode fazer. Não é não ter fé. Até porque não ter fé é um sistema de crença. Incredulidade é não crer naquele que é o autor do milagre. Se você não crê no autor do milagre, o milagre não pode se materializar na sua vida. Se você não reconhece que Jesus, que morreu naquela cruz, há 2020 anos atrás, é o Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, se você sabe e acredita na história, mas não acredita que aquele foi quem morreu no seu lugar, eu tenho uma má notícia para você. Para você não vai ter eficácia o sacrifício dele. Ele para você não passa de uma historicidade ou de uma história. Portanto, eu quero voltar agora para o texto. Porque a gente avançou, mas eu quero falar desse texto. Como eu gosto de falar com as pessoas, eu fico, às vezes, até 6, 7 da manhã, para mim é tranquilo. Mas para quem não pode, fique à vontade para sair, como já tem pessoas que saíram, outras entraram, tem novas, tem... E assim é que vai. Só que eu acredito que os que perseveram são os que recebem. Os que perseveram são os que recebem. O vinho, ele fica no último. Uau! Hoje entendo porque 13 anos atrás eu vi as pessoas te enxergando de uma forma e Deus me fez te ver de outra e orar. Quando julgamos os outros, deixamos de ver e conhecer a essência. Olha a palavra que a Marcinha está dando. A Marcinha me conhece há 13 anos atrás. E quando eu era cirurgião plástico, mas eu era ateu, é óbvio que eu tinha todos os maus hábitos de qualquer ser humano.
Aí as pessoas falavam mal, mas Deus falou para ela, vai orar por ele. Quando Deus mandou a Márcia orar por mim, ele estava querendo revelar por meio dela e por meio da visão dela quem eu haveria de ser e não aquilo que dizem, porque a palavra final nunca vai ser dos homens, senão a de Deus. Se alguém falou algo contra a sua vida, essa palavra não tem valor na tua vida, exceto se você deixar ela arranjar um lugar de pouso, que é o que a gente chama de fortaleza ou raiz. Se essa palavra, você é burra, não vai dar certo, você é um fracasso, ela gerou uma raiz, aí o resultado vai se manifestar. Mas palavra liberada, sem lugar de pouso, ela não tem como tocar você. Mas deixa eu pegar esse texto. A Érica disse, fico ano. Ah, tá. Ela está dizendo que depois ela ainda vai para outra live. Mas eu vou aqui, porque eu quero pegar esse texto e... Deixa eu ler de novo, povo. Vanessa, bem-vinda. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Perceba uma coisa, quando Deus quer fazer comparação, como quando eu comecei esse raciocínio, Deus não compara um homem com outro homem. Deus compara sempre um homem com animais ou com plantas. Aí eu já dei o exemplo do lírio. Nem Salomão se vestiu como o lírio se veste, e nem os pássaros dos céus fazem nada e ainda assim se alimentam. Então, a comparação que Deus faz, ele usa muito aquilo que nós podemos alcançar na nossa mente. E aqui nesse texto em especial, ele está falando da águia. Eu já li alguns textos para vocês falando de águia, mas eu quero lembrar para você o que vai dizer em Provérbios 6, para que vocês se assemelhem ou façam como as formigas fazem. Ele está apontando para um inseto, porque as formigas, no tempo de verão, elas estão trabalhando e guardando para que quando chegar o inverno, elas tenham substrato ou tenham alimento para ela. Então ele faz uma comparação e diz, se vocês não aprenderem comigo, que é Salomão, vocês terão que aprender com um ser ínfimo, inferior, que é um inseto chamado formiga. E quando você vai em Deuteronômio 32, no verso 11, vai falar que as águias voejam os seus filhotes. E aqui é onde começa a nossa mensagem. Eu quero hoje qualificar e falar para você o porquê que Isaías escreve falando da águia. Ele faz uma comparação, primeiro, das asas, como nós já cansamos de repetir e ouvirmos, como a palavra diz, que o espírito tem asas. Se você não consegue, querido, voar, tem as asas do espírito para você montar sobre ela e ele te levar a lugares altos. Mas se você está na superfície, se você não tem profundidade, como é que você vai acessar esses lugares mais altos? Por isso que eu acredito que Deus está chamando as pessoas para o relacionamento. E a águia, para mim, é um dos animais mais bonitos que eu conheço. Águia e leão. Não é à toa que ele é o leão da tribo de Judá e a águia. E a águia, não sei se vocês sabem, ela tem a simbologia de Roma, porque o estandarte que eles levavam tinha um desenho da águia, mas também do nazismo. E para alguns que não sabem, também dos Estados Unidos. Perceba que a águia tem um simbolismo de força, de vigor. A propósito, a águia tem um voo sublime e ela é genial na hora de voar. Ela aproveita a temperatura do ar. Ela não pega qualquer vento. Por isso, ela não se cansa, ela não bate a asa toda hora. Ela flui, ela sabe quem ela é, ela sabe da identidade dela,
ela sabe para que ela foi feita. Por isso o voo da águia, por isso Isaías está apontando para mim e para você, para que nós tenhamos essa simbologia na mente. E a comparação que eu já fiz da águia voejando os seus filhotes fala de uma cobertura que ela faz com as asas. Ela prefere morrer do que ver os filhotes morrendo. Elas cobrem os filhotes. Porém, para um predador chegar onde ela vai, é que eu quero ver. Eu não sei se vocês já estudaram sobre as águias, mas as águias elas têm uma inteligência sobrenatural. Além delas terem um voo que alcança até 3.000 metros de altura, você pode ver que muitas vezes está chovendo, os pássaros correm para os seus ninhos, mas você olha para o céu e lá vai ter uma águia. Porque a águia vai acima das nuvens. As nuvens mais baixas, elas chegam entre 300 e 500 metros, mas ela vai acima das nuvens. O que Isaías está dizendo aqui é que no meio da tempestade, acima das nuvens, o sol nunca deixou de brilhar. Por isso ele fala para que tenhamos asas e voemos como as águias. Não voos rasos, senão voos altos. E a águia, ela tem umas peculiaridades que poucos têm. A águia, ainda que ela seja um pássaro, ela constrói o seu ninho, escuta isso e guarda isso, na fenda das rochas. Eu vou repetir. Ela guarda, faz o seu ninho na fenda da rocha. Perceba que Moisés viu Deus pela fenda da rocha. É no meio da rocha que você está protegido. A águia tem toda a inteligência e capacitação para escolher um lugar estratégico para construir a sua casa. Jesus diz que ele admira os homens que escolhem o fundamento para a sua casa, que é a sua própria palavra. Então ele está fazendo uma analogia para aqueles homens que voam alto para fazer o seu ninho em lugares inacessíveis, aonde os predadores não chegam, e guardado pela rocha. Mas eu tenho mais para falar do ninho da águia. A águia, ela pega galhos enormes e coloca para acolchoar o ninho. Eu estou falando em alturas, às vezes, de mais de 1.000 metros de altura. E esses galhos são enormes e ela faz esse trabalho continuadamente. Em seguida, ao trabalho dela construir o ninho com galhos grandes, ela agora pega galhos pequenos. E agora, para vocês ficarem de cara, para vocês saberem o porquê que ele fez essa analogia com a águia. Depois dela fazer esse ninho, com galhos grandes, galhos pequenos, as plumas que caem dela, ela forra todo o ninho. Percebe que traz um ar de pessoalidade. Então não importa o momento, não importa se tem tempestade, ela está entre a rocha, ela está sobre a rocha, ela está no lugar. Por isso, tudo que é para ser abalado vai ser abalado, mas as águias não serão abaladas. Ela está construindo a casa espiritual dela no lugar exato. O que Isaías está falando é aonde você constrói a sua casa espiritual. Porque como homem, você está fadado ao cansaço, à velhice, a enfadonhar das coisas e desistir. Ela coloca no lugar bem alto. A propósito, quanto mais alto for o lugar aonde ela edificou o seu ninho, mais forte são as rajadas de vento. Ela não se incomoda, ela não está insegura,
ela tem identidade, ela sabe para que foi feita, ela sabe que foi feita para ter voos altos, ela sabe que a casa dela está assentada sobre uma rocha, ela sabe que a casa dela, para mim e para você, uma casa espiritual, não pode ser abalada. Aquela historinha dos 3 porquinhos, só aquela que foi feita de tijolo não caiu, e não caiu porque ali eles tiraram aquilo de Jesus Cristo para que as pessoas entendessem que é no tijolo, que é na rocha que estamos sustentados. Essa águia, ela caça de uma forma diferente. Quantos já viram o vídeo de uma águia pegando uma criança que pesa mais do que ela? Animais que pesam mais do que ela. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando de essência e de identidade. Eu estou falando de uma pessoa que sabe da sua força, da sua capacidade. Sabe o que eu estou te dizendo? Que a águia descobriu os tesouros que Deus colocou dentro dela. A águia, ela é símbolo da majestade. Por isso eu falei de Roma como conquistadora, apesar do nazismo não ser referência para a gente, mas eles queriam conquistar o mundo. Os Estados Unidos é a primeira potência do mundo. E Jesus disse que ele realmente, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Jesus declara, então, que o homem sábio sabe aonde colocar a sua casa. Se você olhar para a águia, se você fechar os seus olhos, você pode ver o desenho, você pode ver exatamente que a tempestade, que o Covid não vai chegar naquele lugar. Você sabe que aquele lugar está guardado, está cercado e está protegido. Você não está inseguro, sabe por quê? Porque você sabe exatamente onde você tem construído a sua casa espiritual, o oikos de Deus. Deus habitou numa arca, habitou num tabernáculo, habitou num templo e disse que habitaria nos homens. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Que Deus não escolhe um lugar frágil para morar. Pelo contrário, ele escolheu morar numa casa feita por mãos de Deus e não de homens. O que eu estou querendo te explicar é que você tem que começar a construir e edificar as coisas pelo qual você quer viver com as mãos de Deus, pelo ensinamento de Deus, por meio da palavra de Deus e não pelas emoções. E nós já sabemos quem é a rocha. E se você deseja realmente cumprir o que Deus planejou para a sua vida, tem de construir a sua casa num fundamento sólido chamado Jesus. Se você realmente crê que você tem um lugar alto para ir, antes você não pode estar inseguro. A insegurança é a incerteza acerca do lugar onde eu construí a minha casa. Mas se você sabe onde está a sua casa, querido, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir o que for, que a sua casa vai permanecer de pé. Eu já estou quase terminando. A nossa capacidade de resistir, então, às tempestades está diretamente relacionado àquilo que eu construo. Não Deus constrói, eu construo. Sou eu quem constrói a intimidade, sou eu quem me aproximo de Deus, sou eu quem oro, sou eu quem louvo, sou eu quem o busco nas madrugadas. Essa capacidade, ela está diretamente relacionada com a identidade que Deus te deu. Mas você só pode ter essa identidade com Deus. E diante dessa identidade com Deus, desse relacionamento estreito, confiar em Deus. A confiança é quem sustenta a tua casa. Confiar. São duas palavras na etimologia. Com, companhia. Fiar,
fiador. A sua companhia é o teu fiador. É ele quem te banca, é ele quem te sustenta. Deixa eu pular um pouco. Escuta, esses dias eu falava acerca do alicerce. O alicerce é fundamental para tudo. Certa vez passou um homem, olhou uma obra, só viu os tapumes e não via prédio. Passados 5 anos, ele tomou um susto e viu o prédio. E ele perguntou por que então esse prédio demorou tanto tempo. Porque o engenheiro disse, porque mais importante para eu ter um arranha-céu não é a altura do arranha-céu, senão a profundidade do alicerce. Então nós precisamos gastar tempo no alicerce. A propósito, primeira tentativa do diabo de ludibriar Jesus foi: transforma pedra em pão. Pão são as nossas necessidades físicas. Jesus estava com fome. Transforma pedra em pão. A pedra fala de fundamento, fala de alicerce, fala da rocha. Então ele estava falando para Jesus trocar, negociar o princípio, o alicerce, para matar a fome da sua alma. Perceba a importância de gastar tempo na construção e edificação da nossa casa. Agora eu vou fechar e amanhã a gente continua. Quando você sabe o lugar onde você alicerçou a sua casa e a tempestade está muito difícil, você pode voar acima dela. Você tem um aconchego de voltar para o seu lar. Você volta para a sua casa confiante que a sua casa estará guardada. Esse é o diferencial. Essa certeza ela tem que vir desse firme fundamento que é a nossa fé. O firme fundamento. Nós estamos fundados. É como se fosse literalmente uma fundição. Eu gosto de comparar o Pai, o Filho e o Espírito Santo com um purê de batata. Batatas pequenas e batatas grandes. Quando eu ponho no liquidificador, eu não sei quem é quem. Então isso para mim é uma fusão, é uma fundição. Existe uma mistura a tal ponto que você já não consegue individualizar as pessoas. Assim penso eu com os meus sonhos. Quando eu não sei mais se os sonhos são os meus ou se os sonhos são de Deus, é porque eu já estou entremeado e misturado com as coisas de Deus. Eu já não consigo fazer essa separação. Esse é o ideal. Por fim, agora é por fim. Perdeu o controle, né, pastor? Perdeu o controle? Continua, de prossiga. É perder o controle nas mãos de Deus e saber que, embora ainda que você não esteja vendo, não é você ver, é você acreditar, né? Na verdade é uma visão interna. Embora os seus olhos carnais não consigam visualizar por estar embaçado, né, a situação, os seus olhos espirituais estão enxergando perfeitamente. Rapaz, o que você vê é resultado do que antes você creu. Ponto. O que você vê é resultado do que antes você creu. Você não tem como edificar uma casa sem antes ter crido nela. Por isso criei, por isso falei. Então, primeiro eu creio, depois eu falo. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Tudo antes vem o crer. E eu quero fechar sintetizando um pouco acerca de tudo isso que nós falamos. Deixa eu ver. É porque tem muita coisa por falar ainda, Jesus. Perceba que as pessoas que têm medo do vendaval, da tempestade, elas vão passar por um processo muito complicado. Porque se a casa cair, porque elas não perderam tempo edificando, gastaram tempo com Deus, se a casa cair, é sempre mais difícil para recomeçar. É só você perguntar para o engenheiro o que é mais fácil: construir ou destruir para construir. Esse é o princípio. Destruir para construir.
Então, a ideia é você gastar tempo com o alicerce, com o fundamento de todas as coisas. E assim é que nós aprendemos a voar com as águias. São voos altos, definidos por nossa confiança em Deus. Essa analogia de Isaías, para mim, é a mais bonita da Bíblia. A grande pergunta é se você tem a identidade como filho de Deus e você se vê como as águias se veem, como foi profetizado. Porque se você se vê nessa identidade de águia, ninguém pode impedir você de ter voos altos. Porque a garantia é a confiança em Deus. Como eu falei ontem, acerca do avião chamado Brasília. Ele tem a forma de uma cruz. Eu prefiro forma de cruz do que forma de avião. Ele vai para a cabeceira e quem bate embaixo para ele subir é o vento. Quem sustenta a águia é o vento. É o ar que bate dentro dela. Existe toda uma aerodinâmica que Deus programou para que ela tivesse esses voos, como o texto diz. Elas correm e não se cansam. Elas caminham e não se fadigam. Por quê? Porque elas aproveitam o sopro do Espírito e elas flutuam. Assim tem que ser eu e você. Agora eu Então, prometo... o vento faz parte, né? O vento, a tempestade é algo natural na vida do cristão. Às vezes as pessoas ficam atemorizadas, né, com o vento, com as rajadas, mas é isso que vai te dar sustentação para você voar, para você alcançar a sua posição, né? A grande verdade é que temos uma aerodinâmica perfeita para os voos altos. Deus não fez filhos para ter voos rasos. Por isso que eu falei no início dos relacionamentos superficiais e não profundos. É a mesma analogia da relação com Deus. As pessoas têm relacionamentos superficiais com Deus, mas aí elas querem ter voos altos. Bem, como é que você vai ter um voo alto se o teu relacionamento com ele é superficial? Se ele é superficial, você não confia nele. Ele está falando, vamos subir, você fala, não, quero ficar no chão. Foi exatamente o que Deus ensinou para Abraão. Abraão, se para você está difícil, conta as areias do chão. Mas se você quer ver como eu estou vendo, sobe e conte daqui acerca das estrelas, do lugar que eu estou. Ele estava falando para Abraão, Abraão, você como homem pisa na terra, mas você como um homem espiritual, você transcende e sobe. Então começa a mudar da onde você está vendo a questão. Você tem que ver nesse espiral do tempo de Deus, porque ainda que a circunstância seja a mesma, você está no lugar mais alto. Oi, Teté, seja bem-vinda. E a grande verdade, ontem eu falei sobre isso. As pessoas têm dito, pastor, eu tenho um potencial dentro de mim, isso já me irrita. Porque potencial é alguém que nunca vai ser o que deveria ser. O que você é uma potência. Você é uma potência. Pensa numa Ferrari pronta, com 1000 cavalos, mas cheio de quebra-molas adiante. Ela não pode colocar toda a velocidade. Ela tem a potência, ela é uma potência, mas ela não pode ir em toda velocidade. Portanto, escuta isso. A coisa mais fácil... Oi, Nath. Bem-vinda, amiga. A coisa mais fácil para que eu não tenha um voo muito alto, sabe qual é? Você era especialista nisso, Daniel. Dá desculpas, dar desculpas. Moisés é gago, o outro não enxerga, o outro isso, a gente dá as desculpas. Então, para que eu tenha um voo alto como o da águia, eu preciso tirar as limitações. Deus não te deu limite nele. Você não tem limite em Deus, mas você em si mesmo tem
O que Deus está querendo nos ensinar nessa madrugada é a fazermos voos com Ele e não voos solo. A propósito, o que Deus quer de mim e de você, que sejamos um avião cargueiro. Somos aqueles que vamos adiante das pessoas, tendo os voos mais altos e abrindo as portas para que elas entrem, porque elas muitas vezes, por si só, elas não conseguiriam, mas você gerou nela confiança, porque você já tem a confiança no Pai. Agora uma pergunta para a gente encerrar. Ei, pastor, deixa eu fazer uma parte aí. Oi, faz parte. Eu tive o privilégio de visitar algumas empresas, né, que fabricam aviões. O engenheiro, ele coloca toda a estrutura do avião para ser testada. Então, o avião ele não vai cair quando ele passar por uma turbulência, porque ele foi testado. E da mesma forma, o Salmo de número 103, no versículo 14, a Bíblia vai dizer que Deus ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Ou seja, então ele vai te apertar até o nível que ele sabe que você vai suportar. Ele não vai te dar uma prova além... Mas esse pensamento aí não é assembleano, não? Deixa eu te dar um verso melhor só para te ajudar. Salmo 139, verso 16. Ainda quando você era uma matéria informe, eu já havia escrito e determinado todos os teus dias sem que teus dias houvessem. Para de falar que você é pó, meu amigo. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus. Se existe um título maior do que esse, eu detesto quem diz assim para mim: quem tu é? Servo de Deus. E Deus precisa de você, um traste desse? Deus não precisa de você, não, meu amigo. Você trabalha para Ele porque você quer a recompensa dele. A propósito, já não vos chamo de servo, mas de amigos. As pessoas ainda não entenderam que a relação que você tem que ter com Deus é de amigo. Esses dias eu dei um texto aqui para vocês, nunca mais esqueci, todo mundo esqueceu. Jeremias 3, no verso 19, vai dizer o seguinte: se vocês, eu estou falando do Antigo Testamento, se vocês tivessem me pedido essas terras que todos lutam por elas, eu vos teria dado e vocês me chamariam de pai. Deus não tem problema com identidade, Deus não quer ser chamado de Deus, Deus não quer, ilustríssimo, santíssimo, gigantíssimo Deus. Ele quer que você o chame de pai. A propósito, Deus deu seu único filho para ter uma família, e dentro dessa família ele ser chamado de pai. Eu vou repetir o que eu já falei e falo todas as vezes que isso vier à minha mente. Quando Jesus estava na cruz, por uma vez na vida, ele deixa de chamar Deus de pai e chama de Deus. Deus meu, porque me desamparou. Como agora o pecado não coaduna com a santidade de Deus, ele se separa. Então você percebe o que está dizendo ali. Sabe o que é? Ele está dizendo que a intimidade foi perdida. A intimidade foi perdida. Agora eu tenho que chamá-lo de Deus e não de pai. O que Deus está dizendo para mim e para você: filho, se Deus te chama de filho, qual o nome que eu tenho que chamá-lo? Não precisa ser muito inteligente. Se Deus me chama de filho, como é que eu devo tratar a Deus? Deixa eu ouvir você falar pelo menos. Pai. Abba, pai. Exato. Ele quer ser chamado de pai. Ele quer ser chamado de pai. Quem necessita de ser chamado de Deus é quem não tem identidade, e não é o caso do nosso Deus. A propósito, entre todas as religiões que existem, é o único que não pediu sacrifício algum. Ele é o sacrifício. É a única religião em que o próprio Deus é o sacrifício. E para fechar, que eu disse, eu tenho duas perguntas para fazer depois de tanta exposição, de 1h30. Quantas coisas grandes você pode sonhar em realizar para Deus? Quantas? Quanto pode crer nele
a essa obra, essa coisa grande. Imagina Pedro sendo chamado de apóstolo. Você acha mesmo que Pedro um dia achou que ele fosse apóstolo? Eu estou ouvindo você passar todas as páginas. Todas. A sua resposta acerca do que você é capaz de fazer para Deus determinará a sua atitude espiritual. Eu vou repetir. A sua resposta daquilo que você é capaz de fazer para Deus determinará a sua resposta, atitude espiritual. Se você quer grandes obras e voos altos, de altitude, você precisa responder isso. É com profundidade. Nada é impossível. Nada vos será impossível quando você chama Deus para fazer com você aquilo que Ele te chamou para fazer. Perceba que a arca tem duas alças, uma para Ele carregar e a outra para você carregar. Deus ama essa questão de coparticipação. Ele ama ser o seu parceiro. Por isso que eu disse que a palavra confiar é companhia e fiador. Ele é o seu fiador. Quando Deus te mostra algo grande que não cabe você, é porque Ele já pagou essa conta. Se Ele te mostrou uma empresa que não cabia na sua mente, porque nem penetrou no coração do homem, nem o olho do homem conseguiu ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, porque se penetrar no coração do homem não é de Deus, é do homem. Porque o que Deus tem para mim e para você são coisas que não cabem na gente. Por isso, essa analogia com a águia. Tudo que perdirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Nós temos que tirar tudo que é tipo de limitação. E agora a gente pode enfrentar as tempestades face a face, porque sabemos onde construímos o nosso ninho, a nossa casa, sabemos onde estamos edificados sobre a palavra daquele que é fiel para cumprir, daquele que jurou por si mesmo e daquele que começou a boa obra e que disse que iria terminar. A sua casa não vai ser destruída. Você tem confiança em Deus porque você sabe onde a tua casa está firmada. Ah, meu Deus do céu, não seja isso tudo. Ô, glória! Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedireis o que quiseres. Né? Não será feito. Escuta. Tudo. Escuta, a águia, ela tem identidade. Eu tenho identidade. Você tem identidade. Ela sabe quem é e não está à procura de quem é. Eu vou repetir. A águia sabe quem é e não está à procura de quem ela é. Ela não quer provar nada para ninguém. Quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. A propósito, a carne é insaciável. Todas as vezes que você tentar provar algo para alguém, passa um minuto, aquela pessoa quer outra prova. Na grande verdade, é que a águia sabe do que ela é capaz de realizar. A pergunta: você sabe o que você é capaz de realizar? Primeiro, responda se você vai fazer sozinho ou com Deus, porque isso vai definir exatamente a altura do seu voo. Por fim, agora é por fim. Eu conheço esse porfim aí, viu, pastor? Esse porfim vai de umas 2 horas. Essa é a maneira do cristão viver, como uma águia vive. Essa é a maneira do cristão para viver como a águia. Não basta simplesmente você conhecer a palavra.
tem que ir mais fundo. Muitos pássaros se assemelham a elas. Por isso nós pregamos na comunidade das nações. Se você é águia, ande com águia. Tem águia andando com pato, tem águia andando com galinha. Você tem identidade própria. Perceba que lá no tempo de Moisés, as tribos não se misturavam. Meninas solteiras, escutem. Não case com alguém fora da tribo. Eu vou explicar o que é a tribo. É aquele que não crê segundo você crê. Isso é fora da tribo. Você vai ter que passar uma vida inteira lutando até o dia que ele se converta. A pergunta é, quando é que ele vai se converter? A ideia que Deus quer que nós tenhamos para fazer essas coisas grandiosas é que dentro de mim e de você tem uma força sobrenatural que faz você ir sempre além dos seus limites. É Deus fazendo você entender que você e Ele é sempre muito mais poderoso. Você sozinho até vai, mas com Ele não tem limite até onde você vai chegar. A palavra dessa noite: somos águias. Amém. Aí o louvor já estava pronto. Amém. Wiley. Somos como águias. Temos asas. E porque temos asas, nós nos aproveitamos da nossa aerodinâmica para flutuar. Não precisamos gastar energia desnecessárias. Subiremos. Vamos correr e não vamos nos cansar. E caminharemos e não fatigaremos. Porque não queremos glória para nós, mas glória para Ele. Porque entendemos que temos uma casa alicerçada sobre a rocha, temos uma casa espiritual, temos uma casa que está guardada pela própria mão de Deus. O nosso voo é alto porque confiamos nele. Somos como flechas polidas na mão do bom arqueiro. O Senhor te apontou para um novo tempo, para um voo mais alto. Eu tenho falado e profetizado acerca do pós-guerra. Já passou o Covid, agora é Covid-20, agora é o pós-guerra. E no pós-guerra há um tempo de paz. E no tempo de paz é o tempo de edificar. É o tempo de voar, é o tempo de ter novas ideias, de convidar a Deus para fazer parte da sua história, desse voo mais alto. Adore a Deus por um momento. Aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, desejo é sentir teu poder, Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra,
te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem, incendia teu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Não é por força e nem por violência, mas é pelo agir do Espírito. A alegria do Senhor, como diz Neemias, é a nossa força. A sua capacidade para voar acima das adversidades vem do Senhor. Perceba que você pode passar por adversidades rindo, sorrindo, como Deus está fazendo agora acerca dos nossos inimigos. Deus está rindo dos nossos inimigos. E a nossa alegria, a nossa força está em nos alegrarmos no Senhor. Estamos além das adversidades, nos lugares mais altos. Que hoje seja uma noite de sonhos profundos, elevados, mais altos, de sonhos que não caibam em mim e em você. E que Deus te dê ideias para esse pós-guerra. Porque pós-guerra é tempo de edificar, é tempo de paz, é tempo de construir, é tempo de levantar as grandes empresas, de ter as grandes ideias, de fazer ainda o que não foi feito, de ter o novo, a novidade. A cura para o Covid foi uma novidade, não é mais uma novidade. Eu estou determinando pelo poder do nome de Jesus que a cura do Covid não é mais uma novidade, já foi revelada. Deus tem coisas novas. A todo tempo uma novidade de vida. Que hoje aprendamos com as águias a voar bem alto, a construir alicerces, a ter o lugar do aconchego e da proteção. Somos esses homens que escolheram construir as suas casas sobre a rocha que não pode ser abalada. Obrigado, Deus, por essa madrugada, por cada um que está aqui, pelas visitações, pelos teus anjos que nos cercam e nos guardam, por esses anjos ministradores que estão levando cura aos quatro cantos dessa terra. E em especial, o Senhor me fala acerca de uma mulher no nosso meio. Dor, suma agora. Coluna, volte ao lugar. Todo peso, todo deslocamento, toda articulação que outrora estava ferida e o médico disse que só por meio de cirurgia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, faz o Senhor a cirurgia. Opera o teu milagre. O Senhor continua operando milagres. Passado tanto tempo, o Senhor ainda faz milagre, o Senhor batiza, o Senhor cura, o Senhor liberta. Sempre tem um novo para cada um.
que esse novo se manifeste. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja sobre você. Uma ótima noite, uma ótima madrugada, um sono aconchegante na presença de Deus. Amanhã às 2 da manhã estamos juntos. Obrigado, Dandan. Abraço, uma bênção. Beijo. Tamo junto. Obrigado, obrigado. Obrigado, Ale. Obrigado, Juan. Obrigado, Marcinha. Tchau, Obrigado, Juan. Edneia. Beijo. Ira, Cris, obrigado. Obrigado a todos vocês que nos prestigiaram e estavam aqui, não por minha causa, mas por causa dele. Tudo é por causa dele. Deus abençoe. Boa noite.